Bem, vamos lá iniciar mais uma prova oral de direito. Primeira pergunta. Candidato, quem pode ser testemunha? Vossa Excelência, em regra, qualquer pessoa pode ser testemunha, com exceção dos incapazes e suspeitos e impedidos. Muito bem, candidato. Candidato, quem não pode ser testemunha? Vossa Excelência, aqueles que têm emprego ou função de sigilo, que não podem falar. Um exemplo é o padre, o advogado, o psicólogo, o psiquiatra. Por causa da função que eles têm, eles não podem ser testemunha, porque a função encobre eles, deixa eles resguardados para ele não precisar ser testemunha no tribunal. Não seria justo um padre, um advogado testemunhar perante o tribunal. Muito bem, candidato. E a última, quem não precisa prestar compromisso, candidato? Vossa Excelência, o deficiente mental não precisa prestar compromisso, o menor de 14 anos não precisa prestar compromisso, e o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Esses, em regras, não precisam prestar compromisso de dizer a verdade, caso seja testemunha. Muito bem, candidato. Candidato, qual a diferença de porte e posse legal de arma de fogo? Vossa Excelência, portar significa o ato de circular com armamento, sendo que não esteja autorizado para isso. Agora, a posse, diferentemente do porte, é você guardar na sua residência ou no seu local de trabalho sem autorização. Então, a principal diferença é essa: a porte é a circulação e a posse é você guardar sem circular com ela. Muito bem, candidato. Candidato, quais são os tipos de ação penal? Vossa Excelência, existe a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada à representação, a ação penal privada subsidiária da pública e a ação penal privada, Vossa Excelência. Essas são as ações penais, Vossa Excelência. Muito bem, candidato. Candidato, o que é a cariação? Bem, como o próprio nome diz, Vossa Excelência, a cariação é você botar frente a frente em caso de dúvida. É um meio de prova que você pode usar contra o réu e a vítima e o réu e assim por diante. Caso esteja alguma dúvida, você pode botar essas pessoas frente a frente para sanar alguma divergência nos depoimentos. Muito bem, candidato. Candidato, o que é prisão preventiva? Vossa Excelência, prisão preventiva é uma medida cautelar diversa da prisão final. Ela pode ser decretada pelo juiz, mas não de ofício, por requerimento do MP ou representação do delegado, antes da ação penal ou durante a ação penal. Normalmente, candidato, próxima pergunta, em quais casos é permitido? Vossa Excelência, é permitido em crimes com pena superior a 4 anos, naqueles crimes praticados contra mulher, idoso, criança, deficiente e por aí vai. E também para garantir a ordem econômica, garantir a ordem pública ou para instrução processual criminal. Muito bem, candidato. Encerramos por hoje e muito obrigado.